E aí, já terminou o exercício 2? Agora nós vamos começar o exercício 3 e vamos começar a colocar a mão na massa. Lembra que no exercício 2 eu citei que o autor ele fez um planejamento do que ele deveria fazer? Então, ele citou algumas coisas aqui, do tipo saber quantas colunas o dado contém, quantas linhas nós temos, quais os tipos de características existem. Características ele está falando de colunas, tá? Um dos grandes problemas de livros em português é que o livro ele é traduzido em inglês. E a tradução, na maioria dos casos, não é boa. Não é diferente aqui. Eu acho que tem alguns momentos no livro, inclusive no último vídeo, tem um momento que eu fiquei um pouco mais em silêncio, porque eu estava tentando entender o que o autor quis dizer. Na verdade, não o autor, né? O tradutor quis dizer em uma parte aqui do livro. Mas eu falei tudo corretamente. Então, agora nós vamos dar sequência, já sabendo que inglês é importante para você também. Então, é interessante que você coloque o inglês no seu roadmap de estudos. Nem que seja de maneira passiva. Ou seja, mudar todo o seu Windows, todo o seu Linux aí para inglês. Mudar todo o seu celular para inglês. Mudar um pouquinho do seu dia a dia para inglês, certo? Tente ler um pouquinho mais de coisas em inglês. Então, ou seja, você não está ativamente estudando inglês, mas assim, você já mudou alguma coisa que já está forçando você a ver o inglês todo dia. No início é chato, mas depois vai te ajudando. Então, se você tivesse pegado esse livro aqui para ler em inglês, você não ia ter problemas com, é, em alguns momentos, de ter que fazer um certo esforço para entender o que a pessoa está querendo dizer. Por exemplo, ele fala aqui, né? Qual é a aparência dos dados segundo essas características? Então, a aparência dos dados segundo características. Pô, o que ele está falando, né? Mas ele está falando da exploração dos dados por meio de gráficos, por meio de análise descritiva e por aí vai. E fala, que tipos de características existem? Pô, características, nós falamos variáveis, colunas, features, nós usamos esses termos, mas ele está falando das colunas do data frame, tá? E aí no exercício 3, ele começa a colocar a mão na massa. Então é isso que a gente vai fazer agora. Bem, vamos voltar lá para o nosso Google Colab. E aqui eu vou mostrar para vocês a minha tela. E nós vamos dar continuidade nesse exercício 2. Eu vou criar, deixa eu ver se tem um make a copy aqui. Não tem um duplicate aqui. Eu vou criar um novo notebook. Inclusive, esse é um exercício legal para você, tá? Não copie e cole o que está aqui, principalmente se você é iniciante. Ok? Isso aqui você pode copiar e colar. Dá 2 cliques aqui, copiar aqui, vir aqui, certo? E aí, colou, transforma isso aqui em texto com Ctrl MM, aperta B para criar uma nova célula, vem aqui, dá 2 cliques, clica em biblioteca, executa, cancela essa IA generativa aqui. A IA generativa não vai te ajudar escrevendo código para você. E agora aqui não dá um Ctrl V assim, tá? Principalmente se você está iniciando, escreve import pandas aspd, Shift Enter para executar. Eu recomendo você fazer isso para você se acostumar com o código e memorizar o código mesmo, tá? Carregando os dados. Depois a gente vai ter que fazer isso de maneira mais eficiente, né? Aqui eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou copiar a URL, não tem jeito, né? Você não vai memorizar isso aqui, tá? Mas os comandos aqui em pandas. Então, eu vou colocar isso aqui numa variável chamada URL, tudo em maiúsculo. URL. E vou escrever aqui df igual pd.read Excel, para ele ler um arquivo do Excel e escrever o URL aqui dentro do read Excel. Dá um Shift Enter, ele vai criar uma nova célula, executar. Enquanto ele está executando, já tem tudo aqui. Beleza. Estamos prontos para o nosso passo a passo do exercício 3. A primeira coisa, examinar o nome das colunas. Então, ah, eu vou colocar um nome aqui, 3 ponto, verificando a integridade dos dados, tá? E aí,
como o primeiro passo, agora é um subtítulo 3.1. Nós vamos fazer examinando as colunas. Examinando as colunas ou verificando. Geralmente a gente coloca verificando. Verificando as colunas do data frame, tá? Perceba que eu estou escrevendo aqui como se fosse um livro, tá? E aqui tem o nosso sumário, ó. Aqui fica o nosso sumário organizado, tá bom? O que eu vou fazer aqui agora é que tem como desabilitar esse IA generativo, né? Vamos vir aqui em Open Settings. Vou colocar aqui em Hide Generative AI Features. Beleza, vamos tirar essa IA generativa, porque a gente não quer que ela crie código pra gente. Você não pode, lembra, você não pode delegar a função de aprender Python, Pandas, IA, Machine Learning, seja o que for, para uma máquina. Você vai delegar outras coisas para a máquina, mas o seu aprendizado não, senão você não sai do lugar. Então, beleza, def.columns, executar, isso aqui vai mostrar para a gente uma lista aqui de colunas, né? Que são as colunas do nosso data frame. O que a gente pode fazer aqui também é usar o comando len df.columns para saber quantas colunas nós temos no data frame, que são 25. Beleza. Essas aqui são as colunas do nosso data frame, né? A gente pode colocar uma vírgula aqui desse jeito para ver o 25 aqui no final. Ou a gente poderia colocar isso aqui até no início. Eu vou colocar em 2 linhas. Vou colocar um print. Total de colunas. Ok? A gente pode fazer um print dessa forma. E em sequência, deixa eu dar um outro espaço aqui. Eu quero mostrar essa lista de colunas aqui. Eu vou colocar também um print df columns. E aí ele vai mostrar pra gente. Tá, do mesmo jeito. Deixa eu ver aqui se tem alguma diferença. Tá, do mesmo jeito. Ok, essas são as colunas. Uma coisa legal da gente verificar é o dicionário de dados. Então, eu vou colocar um subtítulo aqui, 3.1.1, dicionário de dados. O nosso dicionário de dados é a explicação das colunas. Beleza, essas são as colunas, mas você sabe o que significam as colunas? Eu admito, eu admito que não. Então, a gente não conhece o significado de todas as colunas. Algumas a gente vai ter noção, mas a gente não sabe o significado de todas. No livro, ele vai trazer uma página inteira descrevendo as colunas. E fica um pouco estranha a explicação do Pay 1 até o Pay 6, que é o 6. Pay 1, Pay 6. Então, ele não explica muito bem, que fala registro de pagamentos passados, depois ele fala status de reembolso, e fica um negócio um pouco estranho. Então, eu gosto de vir aqui no site original, que eu vou deixar o link aqui embaixo, e dar uma olhada no que está escrito aqui. Uma das coisas que você pode fazer, esse é o data frame correto. Vou colar isso aqui, vou vir aqui no título e dar o título de exercício 3, tá? Uma das coisas que você pode fazer é pedir para o ChatGPT organizar isso aqui para você. Dado a descrição de um dataset, esse aqui é um dicionário de dados, organize para mim, traduza para português esse dicionário de dados aqui. E coloque no formato Markdown. E aí o GPT ele vai gerar para você isso aqui no formato bem legal, já em Markdown, para você deixar um dicionário de dados bem organizado. Pode ser aqui ou pode ser no topo, aqui, principalmente aqui, tá? Do seu notebook. O bom do dicionário de dados é que aqui não está no formato nada legal, então é legal que você organize isso aqui usando o ChatGPT. A gente pode fazer esse exercício na nossa próxima live, mas o interessante disso aqui é você identificar os pontos de maior dúvida, principalmente se você leu o livro e não entendeu alguma coisa, você vê na fonte, né, aqui do inglês. Bem, o X6 até o X11 é o histórico de pagamento passado, ok? Então, eles falaram aqui, né, que eles registraram os pagamentos mensais que já se passaram, né, de abril até setembro.
E aí a gente já imagina que X6 é abril, X11 é setembro. Mas não, o, o X6 ele é o status de setembro. E ele vai indo até chegar em abril, que é X11. Então ele diz aqui também que os valores que estão nessa coluna aqui, eles vão de -1 até 9, que são status. Então -1 significa que a pessoa pagou o valor total, tudo certinho, sem problemas nenhum. Então ele coloca aqui pagamento pontual. Se for 1, é atraso de 1 mês de pagamento. Se for 2, atraso de 2 meses. 9, atraso de 9 ou mais meses. E também tem esse bill statement, né, que ele coloca aqui como o valor da fatura. É o total do valor da fatura nesse NT dólar aqui, tá? Vale a pena você dar uma pausa e pesquisar o que é esse NT dólar no Google. Basicamente é o dólar lá de Taiwan. Acho que a pronúncia é essa. Mas o total pago também, começando em setembro e indo até abril de 2005. Então perceba que os dados que você tem à sua disposição é um histórico de abril até setembro. Mas o jeito que ele está aqui no na nossa base de dados vai não vai sequencial assim crescente, né? Então ele vai de maneira contrária, né? É uma coisa a se observar. Uma outra coisa a se observar é que o dataset que nós estamos trabalhando, a tabela, ela não tem o nome de X12 até X17. Ela tem o nome de Bill, underline, AMT, de 1 até 6. Então ele mudou esse X12 a 17, 6 até 11. Ele mudou isso aí para 1 a 6, 1 a 6. Então nós temos que fazer essa referência lá no nosso... quando a gente estiver trabalhando com os dados, a gente tem que lembrar disso, que o autor mudou o nome das colunas. Muitas vezes dentro da empresa, assim, é bastante comum a gente encontrar um dicionário de dados, quando a gente encontra, mas encontrar um dicionário de dados que está desatualizado, que a tabela ela já foi modificada algumas vezes, até o nome da coluna às vezes mudou, mas a pessoa não atualizou o dicionário de dados que a gente encontrou, ou não tem nenhuma atualização mesmo, tá? Ou tem 2 documentos, alguma coisa assim. Então vale a pena conversar com as pessoas da empresa para também entender caso você encontre alguma divergência como essa. Como eu falei, o formato aqui não está muito legal, fica como exercício para vocês usar o GPT ou você mesmo pegar e ser um pouco criativo aqui para organizar esse dicionário de dados, tá? O que nós fizemos aqui foi só para entender um pouco melhor as colunas do nosso data frame. Lembra, as colunas estão aqui. E agora o que nós estamos entendendo aqui embaixo com esse dicionário é o significado das colunas, principalmente daquelas que a gente não tem muita certeza do que significam. Ok? É difícil falar de certezas, né? Mas que a gente tem mais dúvida. Melhor usar esse termo. Bem, o dicionário de dados, eu vou deixar isso aqui desse jeito aqui, ó. Verificar na página 29 do livro Projetos de Ciência de Dados, ou na página original do dataset, que é esse link aqui. Ok, vamos para o próximo passo, que é o comando .head. O comando .head nós já utilizamos, mas vamos colocar ele aqui como 3.2. Deixa eu ver o nome que ele deu para isso aqui. Ele diz que ele não fala muito do .head, mas seria só seria só dando uma olhada nos nossos dados. Então, a gente olha aqui uma amostra, né, os 5 primeiros itens aqui do nosso dado, 5 primeiras linhas, só para ver se está tudo correto. Não tem muita coisa de tirar de insight disso aqui. Você pode identificar algum valor que não faz muito sentido, ou identificar algum tipo de dado que talvez não esteja no tipo correto, ou você não carregou os dados de maneira correta. Eu vou dar um exemplo simples aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer com Read Excel. Read Excel. Eu coloquei essa interrogação para ele aparecer aqui para mim a documentação.
É, vamos ver se tem alguma coisa. Header. Deixa eu ver se tem header aqui. Vamos ver aqui, header. Ó, suponha que eu li a base de dados aqui. Deixa eu ver. Header igual a 1. Header igual a 1. Eu li ali os dados. Aí na hora que eu faço o df.head para ver os 5 primeiros, eu vejo aqui que tá errado as colunas, o nome das colunas. Tá? E aí eu preciso ajustar aqui a leitura dos meus dados. E aí sim o df.head, vou executar de novo. Então assim, o df.head funciona principalmente para esse tipo de coisa, tá? Para você verificar se está tudo certo ou não. É difícil falar de tudo certo também, mas para identificar os primeiros possíveis problemas que o seu dataset pode estar apresentando. Bem, em sequência, ele quer identificar o seguinte, verificando se todos IDs são únicos, ok? Isso é uma outra coisa que, que vem aqui na sequência, porque esses IDs aqui, que é o ID aqui? O ID, cada linha é uma conta. Então esse ID aqui, muito possivelmente, trata-se do ID da conta, do identificador da conta. A gente imagina que uma conta, que alguém, que uma conta lá do cartão, ele não vai ter o mesmo ID do que a conta de outra pessoa. Então, cada linha, ela tem que ter um ID diferente, certo? A gente imagina que isso é verdade. Então, você parte dessa hipótese e agora a gente vai verificar se os IDs são únicos, se isso aqui é verdade. Então, ele começa fazendo aqui um df.id e usa o nUnique. Então, a primeira coisa que ele faz é selecionar do data frame df, a gente vai selecionar a coluna ID, selecionar só essa coluna aqui e utilizar um método chamado nUnique, com abre e fecha parênteses, executar, Shift Enter, e dê um número que é diferente do total de elementos da minha base de dados. Eu não estou mostrando o total de elementos, deixa eu excluir isso aqui, tá? O total de elementos da minha base de dados. Então, eu não estou vendo aqui o número de elementos. Eu vou escrever aqui df.shape 0. Eu posso colocar o shape completo aqui. E vou jogar essa célula aqui para cima. Eu posso clicar nessa setinha para cima. E aí ela vai para cima do nUnique. Eu estou vendo que a minha base de dados ela tem 30.000 linhas. Eu posso especificar só as linhas aqui com 0, né? Colchete 0. Eu tenho 30.000 linhas, mas eu tenho 29.687 IDs. Isso significa que eu tenho IDs, um ou mais IDs que estão repetindo, certo? Então a minha hipótese de que cada linha tem um ID diferente é incorreta. Mas não deveria ser. Então nós precisamos entender o que está acontecendo aqui. Ok? Então ele faz o shape em seguida, inclusive ele faz esse shape aqui, né? Ele coloca como 4. Deixa eu colocar isso aqui 3.4. Verificando o total de linhas. Tá? Executar isso aqui. Então a nossa hipótese está incorreta. Algo que não deveria estar errado. Bem, o próximo passo, que é a parte 5, ele diz: armazene as contagens de valores em uma variável definida como ID count. O que ele quer saber agora é o seguinte: o autor ele propõe para a gente aqui o seguinte: beleza, nós sabemos que existem valores duplicados, IDs duplicados, mas será que é um ID que duplicou várias vezes? Ou será que nós temos mais IDs que estão duplicados, por exemplo, 2 vezes? O que aconteceu com esses números que estão aqui? Então, nós queremos entender um pouco melhor esses casos de duplicidade. Então, para isso, o que nós vamos fazer aqui, no 3.5, só ver uma coisa aqui.
Aqui é 2, aqui é 3, aqui deveria ser 3 também, e aqui deveria ser 3 também. 3 e aqui 3. 3.5. O que nós vamos fazer aqui nesse 3.5 é utilizar o value count. O value count também é um método aqui do data frame. Nós vamos fazer IDF, selecionar aqui o ID. Olha o resultado que isso aqui vai trazer para gente, com value count, executar. E ele vai trazer aqui para gente uma sequência de, de IDs e a quantidade de vezes que o ID apareceu na base de dados. Isso aqui, contagem contagem de IDs. Contagem de IDs. Tá tudo bem. O autor ele coloca isso aqui numa variável que chama de ID counts e depois ele faz um ID counts.head aqui. Tá? Okay? Então nós vemos que tem IDs que repetem duas vezes, mas aparentemente um ID repete duas vezes. E um outro ID ele aparece duas vezes. Um outro ID aparece duas vezes. Então alguns IDs estão aparecendo duas vezes e por isso que a gente tem duplicidade, repetição de valores. Okay? E aí, na parte 3.6, ele quer saber quantos valores, ou seja, quantos IDs repetem duas vezes e quantos repetem apenas uma vez. Então é contagem de repetições. Vou colocar uma contagem de repetições. E aí o que ele faz aqui em seguida é usar o mesmo value counts em cima do resultado que a gente teve nesse value counts aqui, que está aqui nessa variável. Então, vou fazer aqui um value counts e ele vai contar quantas vezes o 2 aparece, quantas vezes o 1 aparece. O 1 é a maioria das linhas, né? Então, na verdade, ele não bate com esse unique aqui, né? Mas o 1 ele é a maioria das linhas e eu tenho 303 IDs que aparecem duas vezes. Então, quantos IDs únicos, né, que aparecem duas vezes? 303 e 13. E quantos IDs aparecem apenas uma vez? 29.000 e 374. Então, se a gente fizer isso aqui, ó, mais isso aqui vezes 2, aí vai dar os 30.000, tá? Porque esse 313 aparece duas vezes. Ok? Beleza. Finalmente, chegamos numa última parte, em que o autor explica as máscaras booleanas. Mas para falar sobre essas máscaras booleanas, a gente vai se aprofundar ainda mais sobre essas máscaras booleanas na próxima etapa. A máscara booleana entra aqui como um tópico. Mas para você entender as máscaras booleanas, você tem que entender um pouco ali do Python básico, em que se explica o if-else, em que se explica o while, que vai utilizar essas, essas expressões lógicas, que é o AND, o OR e por aí vai. As máscaras booleanas nós vamos encontrar, por exemplo, no Excel. Quando você faz uma filtragem eh, das colunas lá no Excel, você está utilizando uma condição, certo? E essa condicional é uma condicional lógica, ok? Então, quando a gente fala de máscara booleana, a gente pode fazer esse paralelo com o Excel. O que a gente quer fazer de verdade são essas filtragens no nosso data frame, de modo que a gente enxergue apenas uma parte do data frame. Eu quero que imprima na tela apenas os IDs que, que estão repetidos, que estão duplicados, ok? Eu quero que mostre para mim apenas os dados das pessoas do sexo masculino ou do sexo feminino. Então eu estou usando uma condição lógica. E eu posso atrelar as duas. Eu quero as contas que estão duplicadas
e a pessoa é uma pessoa do sexo masculino, por exemplo. Então, eu poderia atrelar essas 2 condições em uma máscara booleana e utilizar essa máscara para fazer a filtragem do meu data frame. Funciona, a lógica é a mesma do Excel, a questão é que no Python você vai fazer de maneira diferente. Então é só aprender a maneira que a gente faz isso aqui no Python, utilizando pandas, certo? Dê uma olhada no livro para você ver alguns poucos mais exemplos que ele vai mostrar, mas aqui a gente finaliza o exercício 3, que tem diversas etapas, e a gente continua no próximo vídeo para explorar um pouco mais dessa base com o exercício 4. Bom, é só o começo. Espero vocês lá.